Olá, prezados amigos e irmãos. O tema de hoje é: estamos nos últimos dias. Esta expressão, últimos dias, aparece algumas vezes no Novo Testamento. O autor da carta aos Hebreus já considerava que estava nos últimos dias ao escrever que Deus falou antigamente aos pais por meio dos profetas, mas falou a nós, nestes últimos dias, pelo Filho. Hebreus 1 e 2. Em Atos 2,17, Pedro acreditava que estava vivendo os últimos dias, ao acrescentar à profecia de Joel a expressão últimos dias, para aquilo que estava acontecendo em seus dias, no dia de Pentecoste. Além disso, Pedro usou a expressão últimos tempos, em 1 Pedro 1,20, ao afirmar que o sangue redentor de Jesus, ainda que conhecido antes da fundação do mundo, foi revelado nestes últimos tempos em vosso favor. Pedro e o autor de Hebreus estavam cientes de que os últimos dias haviam chegado. Paulo, em 2 Timóteo 3, considera que os últimos dias chegaram e enfatiza que serão tempos terríveis, conforme a NVI. Serão momentos difíceis, conforme a Bíblia de Jerusalém, que viriam grandes dificuldades, segundo a King James atualizada, e que serão tempos críticos, difíceis de manejar, segundo a tradução do Novo Mundo. E serão tempos trabalhosos, segundo a Almeida Fiel. É verdade, amigo. Estamos nos últimos dias, nos dias críticos e difíceis de manejar. Dias de abandono da fé, dias de traição e ódio de uns aos outros, dias de falsos profetas que enganam, dias de maldades multiplicadas e de amor esfriando. Mateus 24, 10 a 12. João, na primeira carta, usa uma expressão só dele, que diz: filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. 1 João 2,18. É verdade. Os anticristos estarão para confrontar a mensagem fiel e para perseguir os leais seguidores de Jesus. Paulo, preocupado com as dificuldades que seriam enfrentadas nos últimos dias, dá um sério alerta a Timóteo, que serve para nós, que também enfrentaremos as dificuldades nesses últimos dias. Nós os viveremos também. Por isso, ficar alerta, perseverar, se aplicar às Escrituras e à oração, serão de grande valia no enfrentamento das circunstâncias e especialmente no convívio com as pessoas que terão as características assinaladas por Paulo. Só assim poderemos ter a vida vitoriosa. John Stott afirma que essa expressão de Paulo a Timóteo era para enfatizar que a oposição à verdade não seria uma situação passageira, mas uma característica permanente da presente era. Por isso, assim como Timóteo, cada um de nós deve ficar alerta para não esmorecer nem fracassar diante de tanta oposição à verdade nesses últimos dias, conforme Jesus alertou que nesses dias um irmão entregará à morte seu irmão e um pai seu filho. Filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Jesus disse isso em Marcos 13, 12 a 13. A definição de Paulo quanto aos últimos dias é terrível. Ele usou 19 expressões para expor o tipo de gente que Timóteo enfrentaria e acrescentou ainda: esses também se opõem à verdade. São homens que tiveram suas mentes corrompidas, são reprovados na fé. 2 Timóteo 3,8. É verdade. Paulo sofreu com isso e foi apedrejado em Listra e dado como morto. Ao retornar à cidade para fortalecer os irmãos, deixou claro que eles enfrentariam os tempos difíceis e disse: todo que está a caminho do reino de Deus enfrentará tempos difíceis. Atos 14, 22, a mensagem. A última hora, os tempos difíceis e os últimos dias chegaram para João, para Timóteo, para Pedro, para Paulo, Tiago e chegaram para nós. Essa expressão, últimos dias, é usada para o retorno de Cristo, mas também foi usada para assinalar o período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Os últimos dias são os dias em que a beleza do Evangelho será confrontada com a malignidade da sociedade de homens caídos e cruéis. Nesses dias, a igreja continuará enfrentando ataques permanentes dos amantes de si mesmos, dos extremamente gananciosos, dos arrogantes, dos presunçosos, dos blasfemos, daqueles que desrespeitam aos pais, dos ingratos, dos ímpios, dos que não sabem o que é amor, dos incapazes de perdoar, dos caluniadores, dos que não se dominam, dos cruéis, dos inimigos do bem, dos traidores, dos inconsequentes e dos orgulhosos. Os fiéis a Jesus Cristo enfrentarão estes hedonistas, que amam mais os prazeres do que a Deus.
e enfrentarão aqueles que parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. 2 Timóteo 2, de 1 a 4. Foi observando esse terrível quadro que John Stott nos orientou a ficarmos bem conscientes dos perigos e dificuldades que nos assediarão, para permanecermos na trincheira e firmes na verdade das Escrituras. A perseverança e o ânimo que vêm pelas Escrituras serão fundamentais nesses últimos dias, pois, segundo Paulo, vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. É nesse contexto que os fiéis pelejarão pela fé, que um dia foi entregue aos santos. Judas 3. A Bíblia tem orientações precisas sobre o que fazer nos últimos dias. Tiago, em 5,3, afirmou a inutilidade do acúmulo de bens nos últimos dias. Paulo, em Efésios 5, 16 e 17, orienta os crentes a não serem semelhantes aos insensatos, mas a andar em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade. Em 2 Timóteo 4,2, Paulo recomenda-nos a pregar a palavra, a insistir a tempo e fora de tempo, a aconselhar, repreender e encorajar com toda paciência e sã doutrina. Pedro exorta a viver de maneira santa e piedosa, a se livrar de toda malignidade e de todo engano, da hipocrisia, da inveja e toda espécie de maledicência. 1 Pedro 2,1. Pedro insiste na sua segunda carta para que haja esforço com dedicação cada vez maior, confirmando assim o chamado e a eleição com que fomos contemplados. Pois se agirmos desse modo, disse Pedro, jamais abandonaremos a fé. 2 Pedro 1,10. Sim, nos últimos dias os fiéis se destacarão com sua santidade, com seu temor a Deus, sua reverência às Escrituras Sagradas. E o seu forte empenho para o progresso da igreja será visível, pois Deus a comprou com o seu sangue. Dias difíceis requerem pessoas destemidas, abnegadas, que amem mais a Deus que os prazeres, que amem a igreja que Jesus está edificando e que aceita gastar tempo e dinheiro com forte zelo na evangelização dos povos. Sim, nesses dias o evangelho será pregado por estes abnegados. Esteja alerta, amado amigo e irmão. Estamos nos últimos dias. Eles serão terríveis, mas quanto a você e eu, sejamos moderados em todas as situações. Como Timóteo, disse Paulo, suporte o sofrimento, faça o trabalho de um pregador do Evangelho e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. 2 Timóteo 4,5. Já que estamos nos últimos dias, sigamos os conselhos de Pedro, que diz: guardai-vos, para que não sejais conduzidos pelo erro e sedução dos que não têm princípios morais, vindo a perder a vossa segurança e cair. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. 2 Pedro 3, 17 e 18. Prezado amigo e irmão, nos últimos dias, precisamos estar firmes e usar tudo que temos e tudo que somos para que o Evangelho chegue às pessoas, de modo que Jesus possa ser glorificado nisso. Gaste sua vida, gaste seus bens, gaste tudo que você é para cumprir a missão que Jesus nos deixou. Que Deus nos ajude. Amém.